tudo certinho? Espero que sim. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, esteja com cada um de vocês. Se você é novo por aqui, meu nome é Luana e você está no meu canal. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você está no quadro Caminhando com os Salmos, onde todos os dias nós somos fortalecidos por hinos de louvores ao nosso Deus através dos Salmos. Já estamos no 23 do 150 que iremos aprender e meditar. Louvado seja o nosso Deus. Bora ler estes 6 versos de pura vitamina dos céus para a nossa hidratação diária? Eu vou ler, irmãos, o Salmo 23 na nova tradução da linguagem de hoje, que diz assim: Salmo de Davi. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz descansar em pastos verdes e me leva às águas tranquilas. O Senhor renova as minhas forças e me guia por caminhos certos, como Ele mesmo prometeu. Ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada, pois Tu, ó Senhor Deus, estás comigo. Tu me proteges e me diriges. Preparas um banquete para mim, onde os meus inimigos me podem ver. Tu me recebes como convidado de honra e enches o meu copo até derramar. Certamente a tua bondade e o teu amor ficarão comigo enquanto eu viver, e na tua casa, ó Senhor, morarei todos os dias da minha vida. Esse salmo, queridos, tem uma beleza poética ímpar e nos faz caminhar junto com o salmista. Ele foi escrito por Davi e essa linguagem pastoril ele estava bem familiarizado, visto que desde muito cedo já cuidava das ovelhas de seu pai, Jessé. Este salmo mostra o pastor cuidando de suas ovelhas em uma forma simbólica de como o sumo pastor cuida e prepara suas ovelhas para o ministério. Acredito ser um dos mais conhecidos salmos, traz uma mensagem para os que estão profundamente entristecidos. Este salmo retrata o que Jesus faz por nós todos os dias, ou seja, o seu cuidado para conosco. Temos a tendência de imaginar esse salmo quando Davi era bem mocinho, meditando, deitado numa graminha verde, mas muito provavelmente ele foi escrito já na fase adulta de Davi, e ele trata de algumas dificuldades pelas quais passou ao longo de toda a sua caminhada com o Senhor, deixando assim este salmo como legado para as vitórias de batalhas e fardos que ele carregou. Podemos relacionar aqui o nosso grande Deus, Criador, também simbolizado como uma forma de pastor que cuida do seu povo e mostrando os melhores caminhos para o seu povo. Mostrando como o nosso pastor é bondoso e cuidadoso, visto que ovelhas são animais indefesos e se perdem com muita facilidade, precisam de muitos cuidados, inclusive sendo conduzida para não se perder. Em João capítulo 10, do 1 ao 5, temos que as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. No verso 1, Davi se refere a Deus como o pastor. A função de pastor na mente de Davi era tão clara, e eu me lembro que quando ele foi argumentar com Saul, quando ele queria lutar contra Golias, lá em 1 Samuel, capítulo 14, ele relata que como um bom pastor, ele cuidou das ovelhas de seu pai Jessé, dizendo a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e quando vinha um leão e um urso e tomava uma ovelha do rebanho, eu saía após ele e o feria, e livrava-a de sua boca, e quando ele se levantava contra mim, lançava-lhe mão da barba, e o feria, e o matava. Assim feria o teu servo leão como urso, para livrar aquelas poucas ovelhas. Veja bem, ele como pastor foi capaz de lutar com um leão e um urso pelas suas ovelhas. Imagine então, queridos, o Senhor Deus que nos criou e nos ama incondicionalmente. Davi relata que Deus, sendo seu pastor, nada iria lhe faltar. Olha que ousadia Davi tinha em dizer: nada vai me faltar. Essa é a nossa convicção e confiança em Deus. Nada vai nos faltar. Ele vai nos guardar do urso e do leão e vai nos ajudar. Ele suprirá todas as nossas necessidades. Podemos ver o cuidado de Deus provendo alimento e água, cuidando das nossas feridas, cuidando de nós quando estamos cansados, doentes e fracos. Assim como o pastor, em tempo de seca, precisa levar as ovelhas para pastos verdejantes, nosso Deus também, em meio às guerras e batalhas que enfrentamos dia após dia, nos leva para campos verdejantes de sua presença, através da sua palavra.
Jesus nos chama de minhas ovelhas e ele diz isso com propriedade, pois morreu por nós. Os 1 a 3 enfatizam que Jesus é suficiente para todas as nossas necessidades, todas as necessidades que suas ovelhas possam ter, precisam principalmente de alimento, capim, de água e de descanso e de um pastor que as conduza. Quando o povo de Deus segue o seu pastor, tem tudo de que precisa e não carece de coisa alguma para viver adequadamente. As ovelhas não se deitam quando estão famintas e não bebem água de riachos com correntezas fortes. Às vezes, o pastor cria uma represa temporária em um pequeno córrego para que as ovelhas possam ali saciar a sua sede. No verso 2, pode-se ler: leva-me para junto das águas aquietadas. No céu, nosso pastor nos conduzirá às fontes de água viva. As ovelhas não podem ser empurradas, elas são conduzidas gentilmente. Elas ouvem a voz do pastor e o seguem. Assim como ouvimos a Cristo em sua palavra e lhe obedecemos. Se uma ovelha se perder, o pastor deixa o rebanho sob os cuidados de seus ajudantes e vai procurá-la. Muitas das ovelhas começam a explorar caminhos novos, empolgantes e acabam se metendo em grandes apuros. Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas. Deus cuida de nós porque nos ama e deseja que o glorifiquemos por amor ao seu nome. O verso 4 diz: ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada, pois tu, ó Senhor Deus, estás comigo, tu me proteges e me diriges. É o versículo central do Salmo. Davi não está falando sobre o pastor, mas sim com ele, no vale escuro. Não vai adiante de nós, mas sim ao nosso lado, nos guiando e aquietando os nossos medos. O vale da sombra da morte representa qualquer experiência difícil em nossas vidas, que nos enche de temor, inclusive a morte. As ovelhas não enxergam muito bem e se assustam com facilidade quando se vêem em circunstâncias desconhecidas, especialmente no escuro. É a presença do pastor que as acalma. Que coisa mais linda que encontramos nessa meditação. A presença do pastor, a presença de Deus nos acalma, nos dá confiança e esperança. O bordão era um bastão bastante pesado, com o qual o pastor podia atordoar ou matar uma fera que tentasse atacar o rebanho. O cajado era uma vara com uma das extremidades curvadas, usada para ajudar as ovelhas individualmente. No final do dia, o pastor fazia as ovelhas passarem uma por uma debaixo do cajado para que pudesse contá-las e examiná-las. O rebanho sossegava com a presença do pastor, preparado para qualquer emergência. O nosso pastor é o Emanuel, Deus conosco. Jesus não é um servo contratado que foge ao se deparar com algum perigo. Ele é o verdadeiro pastor que dá a vida por suas ovelhas. Ao longo da vida, enquanto seguimos o pastor, teremos muitas experiências diferentes, sendo que algumas serão provações, mas nenhuma delas pegará o Senhor de surpresa. Podemos confiar nele e ter paz. Quanto mais nos aproximarmos de nosso pastor, mais seguros ficamos e mais a sua paz enche o nosso coração. No versículo 5, encontramos Davi dizendo com um tom de mudança de cenário, porém o assunto é o mesmo, a providência divina em relação àquilo que os crentes necessitam. O Senhor prepara bênçãos abundantes para aqueles que o amam. A ação maliciosa dos inimigos é incapaz de impedir as bênçãos e a celebração do povo de Deus. Não estamos isentos de adversidades e problemas. Os nossos inimigos, o mundo, a carne e o diabo, estão sempre buscando oportunidades para derrotar os crentes. Mas Deus prepara a mesa adequada para as nossas necessidades. Ele dá o nosso pão de cada dia, suprindo o que é preciso para vencer os adversários. Na frase unge a minha cabeça com óleo, temos um costume social bastante praticado naqueles tempos em Israel. Ungir significa untar, derramar ou esfregar óleo. Estava bastante associado a momentos de alegria e celebração. Mas, num sentido figurado, a unção foi feita por Deus, confirma a presença do Espírito Santo sobre o seu povo, selando todos os crentes. No versículo 6, encontramos o pastor bondoso e misericordioso.
Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Somente Deus é bom e dele provém todo bem e bondade existentes. A misericórdia do Senhor é a manifestação do seu amor e bondade em nosso favor. Deus poupa-nos, não retribuindo tudo o que merecíamos. Ele é bom e perdoador. Ele não só está presente, como também nos segue amorosamente. Assim como os olhos atentos de uma mãe seguem os passos do seu filhinho, assim como a nuvem de glória seguia o povo no deserto, assim também a bondade e a misericórdia de Deus seguem os crentes. Habitarei na casa do Senhor. A casa de Deus é o lugar de sua presença. Fazer da casa de Deus nossa morada é desejar estar junto de Deus, onde Ele está. A casa de Deus é um lugar de adoração, conhecimento e comunhão com Ele. Não está limitado em espaço específico hoje. No passado era um lugar físico, até que Cristo veio e habitou no seu meio, e permanece através do Espírito Santo. Ele prometeu preparar um lugar e nos levar para estar com Ele para todo o sempre. Amém. Glória a Deus. Essa é a nossa meditação de hoje, o Salmo 23, queridos, que não fique apenas aberta ali na sua sala ou na sua antessala, mas que você possa meditar profundamente em cada verso deste Salmo, que Deus vai falar poderosamente, assim como tem falado também ao meu coração. Amém? Eu vou ficando por aqui, o vídeo vai ficando por aqui, mas espero que o Senhor continue falando poderosamente em seu coração. A graça e a paz.